E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração, porque mais uma vez tivemos um resultado positivo no Campeonato do Mundo. O Nepo, que nesse momento lidera a competição pelo placar de 2-1. Hoje, o Nepo jogava com as peças pretas contra o Ding Liren. Agora, o que aconteceu dentro das 64 casas foi um espetáculo, uma batalha terrível. Eu aviso, prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos à luta do Mundial agora. Parou. E antes de voltar para essa partida inacreditável, tu quer aprender xadrez com os melhores jogadores de xadrez do Brasil no conforto da tua casa? Então é muito fácil. Para isso é só acessar a Tiasflix. Nesse treinamento tu vai aprender diretamente com o Sup, com o Evandro, com o Mequinho, que tem um treinamento dentro da Tiasflix onde o Mequinho comenta as principais partidas da carreira dele quando ele enfrentou super gênios como Bob Fischer, Spassky, Mikhail Tal, entre outros. A Tiasflix enlouqueceu de vez e durante o match do Mundial vai estar dando uma super promoção com 60% de desconto. Apenas no dia 18/4, durante 24 horas. E para receber essa oferta especial, basta entrar no grupo VIP do WhatsApp que tá aqui na descrição para não perder nada. Então não fica de fora dessa, por quê? Isso não pode ser mal, jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas está o dragão chinês Ding Liren lutando com todas as forças e energia para tentar empatar o confronto do match do mundo. Ele tá perdendo pelo placar de 2-1, de pretas, o terrível russo Jan Nepomniachtchi. Agora, o Ding, como vocês lembram, na última vez que jogou de brancas, botou um peão dama, mas não hoje. Hoje o Ding mudou e colocou em campo uma inglesinha. O Nepo também não se impressionou, observem lá, joga a variante com E5, uma linha onde as pretas lutam por bastante vantagem no meio jogo e segue o desenvolvimento. Passam os cavalos, passa o bispo também. Agora, o Nepo tomou em C3, abre mão do par de bispos, o Ding tomou com peão de B e agora surge essa perspectiva do D4, onde as brancas criam um super centro de peões. Nesse momento, o Nepo prepara para tirar o bispo de C8, agora E4, lance muito fino do Ding, ele fixa o centro e, de novo, renova a expectativa de ganhar esse centro com o D4. Nesse momento, o russo fez o roque, um lance natural, bispo E2 e cavalo H5, e a ideia tá aos gritos. O Nepo vai querer invadir a casa de F4. O Ding não deixou isso tão fácil, ele jogou o lance D4, observe que ele controla a casa de F4, que é muito importante. O Nepo entrou nessa casa e aqui não tem jeito. O Ding não pode conviver com esse cavalo aqui em cima da cabeça do rei, num posto tão avançado, e ele abre mão do par de bispos, retoma, e é uma posição interessante, porque depois de roque, observem que o Ding tem bastante contato no centro, e o Nepo tem um peão quebrado aqui na coluna F, mas isso não é grave. Essa posição é completamente equilibrada. O russo passou a dama para F6 já controlando essa possível fraqueza talvez no peão de F. Agora, centralizam as torres, bispo em D3 com uma ideia interessante. O Ding cria uma expectativa talvez um dia de jogar o lance E5 e abrir o bispo incomodando o peão de H7. Nesse momento, o Nepo desenvolve a última peça que faltava, o Ding passa o cavalo para D2 para não deixar quebrar a estrutura, e aqui o Nepo jogou esse lance super rápido, um lance que é bem perigoso, ele jogou o cavalo A5. Gastou pouco tempo no relógio, esse lance traz uma ideia, que é jogar o lance C5, porque observem que o cavalo aqui não está incomodando nada, né? Então o plano do Nepo é jogar C5 e tentar lutar pelo centro também. E aqui tem uma malandragem, porque se o Ding jogasse um lance como o D5 que ele não jogou, observe que o cavalo fica bem trancado, mas tem uma perspectiva aqui para as pretas, que é o seguinte, D5, B6. E agora esse cavalo salta para C5. Então tem esse truque estratégico surgindo por aqui. Agora, o Ding não entrou nisso. Ele jogou um outro lance que é super arriscado. Ele jogou C5. E a ideia desse lance do Ding Liren é que ele sacrifica um peão para jogar o lance E5. Olha lá. Ele combina agora o bispo D3, o toque na dama e a ameaça de tomar em H7 com o cavalo temporariamente fora de jogo aqui das pretas. Agora, o Nepo defendeu tudo com dama H6, segurou o peãozinho, defendeu também a dama e olha a ideia do Ding. D5. Sim, o Ding vai ficar com um peão a menos aqui, só que ele consegue punir, de certo modo, o cavalo A5 do Nepo. Porque agora, tu não consegue direito o plano do B6, cavalo B7, porque tem um peão teu em C5, impedindo que o cavalo volte direito para o jogo. Bom, o russo não se assustou com isso, passou a torre para D8, C4,
controlou, e olha lá, o Ding tem um peão a menos, mas um excelente centro. Então isso dá bastante compensação pelo material a menos das brancas. É uma posição tensa ainda. Aqui, o Nepo joga o lance B6, preparando para trazer o cavalo para o jogo. Demora um pouco, porque o cavalo não tem uma perspectiva de casas para voltar ainda tão clara. Agora, H3 tocando o bispo, bispo em H5 e bispo E4 centralizando. Observem que esse lance tem um golpe tático. Parece que tá caindo aqui o peão de E5, mas não pode tomar, senão tu leva bispo, toma H7 e perde a torre no centro do tabuleiro. Ou seja, alguns golpes ainda acontecendo, e o Nepo, ele prepara uma dobradinha então. Chama o russo Dobrovsky para tentar pressionar o peão de E5. Nesse momento o Ding joga dama C3, que é um lance de defesa. Agora torre em E8 e aqui o lance bispo F3. Observem que tem aqui a ameaça de tomar mais ou menos, né, o peão de E5, porque tu ainda tem o golpe de bispo toma H7 e cai a torre. Mas o Ding não jogou nos golpes, ele passou o bispo para F3, propondo as trocas, reforçando a defesa do centro também. E aqui o Nepo ignorou a proposta da troca dos bispos. Ele tá preocupado, olha lá, em trazer esse cavalo correndo para a partida de novo. E ele vai jogar um pouco arriscado, como vocês vão ver. Aqui, torre 2 jogado pelo dragão chinês e agora F6. Esse lance é um lance que mantém a posição em equilíbrio, mas ao mesmo tempo é um lance arriscado, porque permite aqui o lance E6, onde o Ding cria um peão passado a 2 da promoção. De momento não é tão claro como tu aproveita isso, e o Nepo tem uma moeda de troca aqui, que é o seguinte, tu tem um peão passado, mas eu agora tenho a casa de D6 pro meu cavalo lá. O Nepo traz o cavalo de volta pro jogo. Uma ideia super interessante. Agora, o Ding dobrou aqui na coluna E, cavalo em F5, o cavalo vai entrando agora na partida violentamente, o Ding pegou a troca dos bispos e agora jogou torre E4. E aqui as brancas conseguem pegar uma pequena iniciativa. Por quê? O peão de F4, que é sim uma pequena debilidade das pretas, agora está vulnerável. Nesse momento, o Nepo defendeu o peão com dama H6 e agora dama F3 e parece que o peão está caindo. As máquinas nesse momento sugerem o lance G5. O peixe diz que esse é o melhor lance, defende o peão mesmo e tenta segurar o barraco. Agora, o Nepo nessa posição joga outro lance. Ele gasta aqui 30 segundos no relógio e joga o lance cavalo D4. Que parece super lógico, olha lá. Toca a dama tem que sair aqui da ameaça do peão, tu pode preparar G5 depois, mas não. O Ding Liren aqui joga uma bomba no tabuleiro. Um lance que com certeza surpreende muito o russo Jan Nepomniachtchi. O Ding Liren jogou aqui o inacreditável torre toma D4. Ele arrisca a vida. Sacrificou a qualidade, ele aposta tudo nesse peãozinho passado e pouco espaço das peças pretas. Bom, o Nepo aqui não tem jeito, retomou e agora cavalo B3, olha lá. O cavalo vem entrando no jogo, mas é de uma maneira tão terrível e avassaladora que aqui tu pode até dizer que as pretas estão completamente perdidas. Mas do outro lado tem um terrível jogador que é o russo. Fica de olho no que acontece a partir desse momento. Porque aqui o Nepo joga o lance G5, controla o peão de F4. O Ding tomou em D4, agora tá invadindo em F5. Tem um duplo, tá invadindo em C6 também. O Nepo sai do tema do duplo e agora G4. Um excelente lance, porque o Ding abre mais uma frente. Ele ganha aqui a casa de F5, provoca a tomada de passagem que o Nepo jogou. E agora observem lá, tem aqui uma coluna F que tá abrindo, o peão de F6 também vira o alvo, o cavalo tá entrando em algum momento. Nesse momento o russo jogou o lance H5. Agora, cavalo F5 toca essa torre, torre em H7 mantendo a atenção e dama em E4. Centralizando com um golpe, é um golpe baixo aqui que o Ding preparou. O Ding nesse momento ele ameaça. Por exemplo, se tu passar a vez aqui jogar um lance como assim, tu perde, ó lá. Leva esse duplo e aqui não tem jeito. Quando tu toma o cavalo, cai a tua dama. Então o Ding botou essa pegadinha pra cima do russo, que tava super atento, ele jogou o lance rei H8, saindo do tema do cheque, e nesse momento, pá! E7. O Ding tem qualidade a menos e um peão na 7ª fileira, a uma casinha da promoção. É um momento caótico, o mundo estava abismado com o que estava acontecendo aqui. Nesse momento foi jogado o lance dama F7, o Nepo vai cercando, controla a entrada da dama em E6 e dama D7 que estava ameaçado. Agora, D6 é o lance do Ding, ameaçando D7. E aqui não tem como ignorar isso. O Nepo é forçado a tomar e cavalo por D6, olha lá. Chega um duplo, mas é um duplo terrível. Aqui, o Nepo, ele defende a dama e agora o Ding toma na casa de E8 e nesse momento o número de material, ele é igual. Aqui tem 5 peões para as pretas e nesse momento 5 peões para as brancas, uma torre para cada, reis ali meio expostos, né? Mais um peão
na 7ª fileira. Isso faz muita diferença, porque agora basicamente a dama não consegue mais sair. Pra qualquer lugar que saia a dama, eu promovo. Bom, nesse momento o Nepo passou, o Ding passou a dama para E6, uma ameaça terrível de tomar aqui em F6, o Nepo segurou com o rei G7, agora a torre F1, e começa um ataque mais devastador aqui das brancas. O Nepo segurou com torre H6, defendendo na ponta dos dedos, agora torre D1, ameaça se infiltrar, aqui o russo está completamente nas cordas, será que o Ding arrebata ou não? Aqui, F5 jogado pelo Nepo, contra-atacando a dama, dama em E5, o rei F7 começa a cair os peões, olha lá. Começa a cair a peonada toda, a dama se infiltra, o rei salta para E6, dama em G7 foi jogado, preparando para tomar esse peão em algumas variantes, e nessa posição, torre G6, dama F8, e aqui, o momento caótico do Mundial, porque depois que o Ding passou a dama para F8, o Nepo fez o quê? Abandonou esta guerra que acontece na rodada número 4 do Mundial. O Ding Liren hoje empata o match do mundo em 2-2. Rafael Melgri, mas como assim? Por que o Nepo abandonou se ele ainda tinha torre G8 aqui para defender? Porque agora as brancas têm torre D8 e aqui já era. Não tem mais como defender isso. A dama tá ameaçada. O melhor lance seria tomar aqui mesmo, mas eu promovo, olha lá. Promovo uma damusca e quando troca, uma torre de vantagem, um final completamente ganho. O Nepo, mais uma vez, em um momento, como aconteceu no Mundial contra o Magnus, jogou o lance cavalo D4 rápido, 30 segundos gasto e cometeu um erro grave. E tá no ar a precisão desta batalha inesquecível da rodada número 4 do Campeonato do Mundo. O Ding Liren fez aqui 94.1, tá claríssimo, jogou como uma verdadeira engine, e o Nepo acabou sendo menos preciso que as médias normais dele, ele fez próximo de 88%, e observem que o Ding tem um lance brilhante, que é a bomba torre toma D4, que acabou sendo um lance impreciso do Nepo, passar o cavalo aqui para D4. O Ding fez esse sacrifício numa posição onde o cavalo acabou jogando mais do que a torre, então uma avaliação muito boa do Ding, que hoje arrebata uma partida muito importante, empatando o confronto do mundo em 2-2. Amanhã é dia livre no Mundial. Vamos ficar de olho na coletiva de imprensa, o pronunciamento dos jogadores e como o Nepo vai reagir na próxima partida após a primeira derrota dele no Mundial. Se tu gostou dessa análise, tá gostando da cobertura, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.